Olá, queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade à resolução do módulo 14, tá? Abram novamente a apostila, verifiquem certinho se vocês estão seguindo todos os parâmetros para a nossa correção, certo? Vamos dar continuidade, olha só. Sétima questão diz o seguinte, observe os quadrinhos. Meu avô tem superpoderes. Ele voa, sabia? E também pode ficar invisível. No primeiro quadrinho, ter é empregado como verbo transitivo. Esse verbo pode aparecer em outro enunciado, desacompanhado de complemento, justifique. A resposta é não, porque ele necessita de um termo que complete o seu sentido, tá? E aí, se for um verbo transitivo direto, vai ter aí como complemento um objeto direto. Se for um termo transitivo indireto, terá como complemento o objeto indireto, certo? Continuando. Letra B. No segundo quadrinho, aparece o verbo intransitivo voar. Ele poderia ser empregado como transitivo, por quê? A resposta é não, porque esse verbo não permite que a ação se estenda a um complemento, que no caso são objeto direto ou objeto indireto, tá? O verbo por si só já tem em sua estrutura aí todo o sentido para que você consiga entender e estabelecer critérios. Letra C. No terceiro quadrinho, o termo invisível é predicativo do sujeito. Qual é o sujeito a que esse termo se liga? Olha só a resposta. O sujeito do enunciado do terceiro quadrinho também pode ficar invisível. É meu avô. Embora o sujeito esteja oculto, o predicativo liga-se ao da oração interior no primeiro quadrinho, tá? Então, analisem aí tudo certinho para que vocês construam a resposta. E aí passaremos agora para o ortografar, que diz o seguinte. A letra S pode representar diferentes sons, que no caso são os fonemas, nas palavras dependendo da sua posição. Veja alguns exemplos destacados nesse trecho do texto 1, lido no módulo de leitura, tá? Que pertence aí à disciplina de literatura. O palco da história pode ser uma ilha deserta, a selva africana ou uma região remota da Ásia Central. E talvez você se veja correndo atrás de algum objetivo, que tanto pode ser um tesouro como uma mulher, ou mesmo apenas um sonho. Letra A. Observe que a letra S aparece no início ou no meio das palavras destacadas nesse texto. Identifique o som dessa letra em cada uma das posições, justificando. Em início de palavra, a letra S tem som de S. No meio da palavra, entre as vogais, o som de Z. Então, um é de S e o outro é de Z. Observem aí o posicionamento para que ela obtenha esses sons, tá? Continuando. Nós temos aqui algumas palavras, tá? Aí nós temos sensação, casa, observar, reprise, salsicha, vasilha, precursores, gostoso, absurdo e usuário. Ele pergunta, em ambos os grupos, a letra S representa o mesmo som? Justifique. É lógico que a resposta é não. No primeiro grupo, em que o S é precedido pelas consoantes N, B, R ou L, ele mantém o som de S, que é o som de S. No segundo, a letra S representa o som de Z, que é o som do Z, tá? Porque está entre vogais, tá? E aí nós temos a C. Dê mais 5 exemplos de palavras iniciadas pela letra S. Segundo pontinho, em que o S está entre vogais. E terceiro pontinho, em que o S aparece depois da consoante N, B, R ou L, tá? Vamos lá para o primeiro ponto. Saída, sempre, sinal, sonoro e subida. Para o segundo ponto, asa, reserva, pesquisa, tesoura e usura. E para o terceiro ponto, nós temos cansado, insistir, sonso, perseguir, farsa, pulso, salsa, absoluto, subsolo e absorver, tá? Partindo para outra questão, nós temos aqui
Veja o trecho da orelha do livro A Ilha do Tesouro. Olha só o que diz esse trecho. Talvez o clima da Grã-Bretanha tivesse um efeito especial sobre a cabeça das pessoas, fazendo-as escrever livros assim. Fossem renomados aventureiros como Reader ou homens que passaram boa parte da vida doentes, em cima de uma cama, como Stevenson, ainda que nem por isso deixasse de viajar, tá? Letra A. Todas as palavras destacadas têm em comum o dígrafo SS. Que som ele representa? Então vamos lá. O dígrafo SS representa o som de S, tá? E aí na letra B ele pergunta: formule a regra de uso do dígrafo SS. A regra é: ele é usado entre duas vogais para representar o som do S, som de S para a linguística, tá? E aí vamos partir agora para o teste. Primeira, leia a tira. A gente bota uma calça, depois calça uma bota e eu que complico. Sobre as falas de Armandinho na tira é correto afirmar. No segundo quadrinho, o verbo é transitivo, gabarito, letra D de dragão, tá? Segunda questão, leia um trecho do poema Minha Linda Bicicleta Azul, de Vivian de Moraes. Minha bicicleta tem cestinha, minha bicicleta é azul. Todos morrem de inveja, pois com ela vou para o sul. Assinale a alternativa correta. Os dois versos finais, que são esses dois aqui, contém verbos intransitivos e expressões adverbiais. Gabarito, letra B de bola, tá? Vamos partir agora para o em casa. O verbo intransitivo pode ser modificado por advérbios e locuções adverbiais. Por exemplo, a árvore tombou lentamente. A árvore tombou de repente. Reescreva as orações acrescentando uma advérbio-locução adverbial dos verbos intransitivos. Nós temos letra A, B, C e D, tá? E aqui estão a resposta delas. Ele contou uma piada e todos riram. Resposta: ele contou uma piada e todos riram muito, tá? Ou ruidosamente, ou bastante, ou às largas. Letra B. As pessoas contam mentiras, mas a verdade aparece. Resposta: as pessoas contam mentiras, mas a verdade sempre aparece. Rapidamente, logo, tá? Letra C. Os bebês tomaram um banho e adormeceram. Os bebês tomaram um banho e adormeceram logo, adormeceram tranquilamente ou adormeceram de novo, tá? E letra D. Os amigos conversam. Os amigos sempre ou nunca conversam animadamente, muito ou lá, tá? Então, analisem aí se vocês colocaram alguma dessas palavras como resposta. E passando para o último ponto, tá? Nós temos aqui um trecho e ele pede: justifique o uso do predicado nominal no trecho 1, tá? E a resposta: usa-se o predicado nominal, todo apaixonado é uma adolescente, para atribuir aos apaixonados o comportamento dos adolescentes. Desse modo, o verbo ser liga o predicativo do sujeito, que é uma atribuição, uma caracterização dada ao sujeito, um adolescente ao sujeito, todo apaixonado, tá? E na letra B, no trecho 2, identifique os verbos e sua predicação, justifique. Os verbos são transitivos: conseguir, decidir, receber, confundir, gastar, desistir, mandar, atravessar, importar, dar e elogiar. E seu emprego expressa as ações dos apaixonados, tá? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.